Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a pastora Rosana Penha, ela que teve um encontro marcante com Jesus e vai inspirar você a se encontrar com Ele. Pastora Rosana, seja muito bem-vinda ao programa Encontro com Deus, esse programa que te recebe hoje com muita alegria e com muita gratidão. Gratidão por você vir aqui e testemunhar para quem nos assiste. Eu quero agradecer, ao Senhor, a você também, agradecer também a Luciana que fez esse convite, E eu tô feliz de estar aqui. Tô feliz também, tô feliz por conhecer pessoas também. Muito obrigada. E nós estamos felizes porque você está aí conosco. Eu espero que Deus fale tremendamente com quem está nos assistindo hoje através da sua vida. Amém. Como foi esse encontro lindo com Jesus? Eu tinha 7 anos e eu gostava muito de cantar. E meu pai falava, come cebola para a voz ficar boa. E então eu comia muita cebola. E eu não sabia, E meu pai sempre me incentivou a cantar. Na idade de 15 anos, o meu irmão se converteu e me chamou, Só que nesse exato momento, eu não queria, porque eu achava que ia me prender, eu não poderia mais ser quem eu sou, Você tinha quantos anos nessa época? 15 anos. 15 anos. E ele? Meu irmão tinha uns 20 e pouquinho. E aí ele se converteu ao cristianismo, Sim. Encontrou Jesus e queria te apresentar esse Deus. Sim. No momento eu fiquei toda feliz, fui à igreja, no momento fiquei muito feliz. Só que o momento da idade minha não me proporcionava isso. Adolescência, Sim. E também não tinha quem me incentivasse a isso. Só que eu mal sabia que já tinha alguém que é o Todo-Poderoso que já estava me chamando. Aleluia. E com 17 anos, eu conheci meu esposo na escola. E meu esposo era cristão. E ele falou, eu só namoro você se você virar crente. Sério? E imediatamente eu nem pensei assim, tudo bem. E então, com 18 anos, eu me batizei. Tive o meu filho, já, e o meu filho foi o indício de eu amar mais a Jesus. Nasceu-se o meu filho, e eu mal sabia que o meu filho, Deus também havia chamado, porque eu ainda não entendia o que era ter um encontro com Jesus. Talvez você está aí em dúvida. Como que é ter um encontro com Jesus? Jesus me encontrou e desde o dia que Ele me encontrou, nunca mais eu deixei Ele. Ele começou a me ensinar e talvez aí você está com dúvida, mas o que eu devo fazer? Só se entrega. Diga, Jesus, o Senhor está me chamando, então me leva. Só isso. Aleluia. Meu filho cresceu na igreja e com 8 meses o meu filho começou a gatinhar e ele ia imediatamente para a bateria. Meu Deus, nasci um levita do Senhor. Nasci um levita do Senhor. Mas até então você tinha sido convencida pelo seu esposo a ir à igreja, Sim. Você não titubeou, você foi. Sim. E lá você encontrou a palavra de Deus. Ali nasceu seu filho, onde foi sendo criado no Evangelho. Sim. Mas você, como foi esse encontro que você teve com Deus? Quando eu casada já,
entendendo com 18 anos, eu fui à igreja. E nesse dia eu pedi algo para Jesus, que ele falasse comigo. Porque até então eu ouvia que Deus falava com outras pessoas. E eu sei que tem pessoas que pensam, Deus não fala comigo. Eu ouço todo mundo à minha volta, mas eu não ouvi Deus ainda falar comigo. Ele fala aqui dentro. E essa era a minha dúvida. É uma coisa, pastora Rosana, é você ouvir os testemunhos Sim. de outrem. Outra coisa é você viver o testemunho. Sim. E você ansiava por viver. Você Muito. queria ouvir a voz de Deus. Muito, muito. Eu, desde quando eu ouvi ele, eu queria ouvi-lo mais. Porque eu já estava entendendo o que ele queria de mim. Porque ele me disse uma palavra. Ele me disse assim, eu vou mudar você. Eu orava para que o Senhor mudasse coisas. Eu orei desse jeito. Mas eu falei para o Senhor, fala comigo. E quando ele falou comigo, não foi o que eu queria ouvir falar, vou mudar você. Porque ele chegar na sua vida hoje e mexer em tudo aí na sua vida, você vai ficar meio assustada. Foi o que aconteceu comigo. Quando ele entrou e começou a querer mudar o seu jeito, suas manias, tirar algumas coisas, você fica meio receosa, mas não fica receosa não. Só se entregue a ele, você vai ver. O oleiro sempre sabe o que faz com o vaso. Né? Sim, sim. Foi muito difícil isso. Porque você abandonar algumas práticas, você abandonar alguns jeitos. E eu tinha dificuldade, porque eu era uma menina rude, criada em sítio. Então não tinha boas manias, jeito, né? Assim, a desenvoltura para as coisas, ia à igreja e tal, e tinha aquela questão de menina. Foi onde Deus me levou ao círculo de oração. E lá tinha mulheres de oração, mulheres mais velhas. Foi onde o Senhor começou a me ensinar como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. Elas me ensinavam. Elas me ensinaram o princípio da oração, o princípio de ser submissa. Talvez você, mulher, tenha dificuldade de entender o que é ser submissa. Elas me ensinaram o que é isso, ser submissa. Ser submissa, mulher, é respeitar alguém que Deus colocou do seu lado. É você se colocar no lugar do outro. E eu aprendi isso. E assim foi a minha história de mulher, 18 anos, dia após dia com a idade. Aprendi a olhar de uma forma totalmente diferente. A minha família falava para mim, talvez você tenha dificuldade com isso. Para com isso. Para que isso? Você vai abandonar? Eu falava, eu vou abandonar tudo por causa de Jesus. Eu amo Jesus, eu amei ele pela primeira vez. E ele foi tudo para mim, ele é tudo para mim. E então... A tua família questionava que você ia deixar alguns comportamentos. Eu gostava muito de dançar. E eu era a professora das minhas sobrinhas. Então a minha família falava, poxa, mas você não vai mais dançar com a gente? Você vai abandonar esse desejo? Sim. Para se render aos pés Sim. de Jesus. Sim. Quem às vezes está por fora, que não está vivendo esse processo, né, de conhecer a Cristo, não entende. Sim. Mas aí você decidiu firmemente a continuar. Decidi. Eu abri mão de tudo. Eu comecei a viver a vida que Cristo estava propondo para mim. E foi então que eu decidi engravidar novamente. Só que na minha gravidez, eu perdi. Eu tive um aborto com 4 meses de gravidez. E depois tentei novamente. E novamente eu abortei com 4 meses. Eu já estava frustrada, tá?
Porque você pode pensar assim, bom, mas servir a Jesus, amar Jesus, tem que dar tudo certo, as coisas têm que dar tudo certo. Não, não tem que dar tudo certo. Ele não propõe isso pra gente. Ele disse para nós que nesse mundo a gente ia passar por várias aflições, e aí eu estava vivendo esse momento de aflição. Nova, mas em meu quarto, um dia, eu disse para ele, me arranca dessa situação, porque eu estava entrando em depressão. E foi onde ele colocou a mão sobre os meus ombros, e ele disse para mim, filha, eu vou te levantar, porque eu vou usar você para sarar muitas mulheres. Meu Deus, você estava num quarto, oprimida, e eu creio que nós estamos hoje falando para pessoas que se trancafiaram. Sim. Às vezes não num quarto físico, mas nos seus pensamentos, na sua mente. E você orou a Deus. Sim. E nesse momento em que você orou e pediu para Ele te resgatar, e como foi essa presença que você sentiu no seu quarto? Eu estava com as duas mãos na parede, chorando muito, porque eu achava que eu ia ficar daquela forma, depressiva. De repente, é como se nós estamos agora aqui. Ele veio e colocou as mãos sobre o meu ombro e eu senti o peso da mão dele. Meu Deus. Eu senti. Foi como se ele pegou e arrancou todas aquelas dores de dentro de mim, naquele momento. Ele arrancou. Aleluia. Ele enxugou as minhas lágrimas. E eu me levantei para glorificar. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai te visitar neste dia e te tirar dessa opressão e te libertar. Amém. Assim como fez com você. Amém. Eu creio assim. Eu creio que o Senhor visita aonde o médico não pode tocar, porque eu estava desenganada já. Eu já estava vivendo o meu segundo aborto. Para os médicos, era normais o que estava acontecendo. Foi então um dia que eu decidi novamente, a partir do levantar dele, tentar de novo. Só que dessa vez eu tentei diferente. Lá vai eu, engravidar. Só que novamente eu abortei. Meu Deus. Eu tive 3 abortos. Cheguei no fundo do poço novamente. Porque agora a prisão não era mais fisicamente, mas a prisão era mentalmente. Todos os meus comportamentos, até a ida em qualquer lugar, eu sangrava. E os abortos faziam iguais, nas datas iguais, Meu Deus. nos mesmos meses, dos mesmos jeitos. E aquilo foi uma frustração. A minha mente ficou cativa. Eu não pensava mais. A minha fé foi embora. E parece que você se sente sozinha nessa hora. Você tem a sua família, mas aquele momento que você aí está sentindo que está sozinha. E mais uma vez, Deus me visitou. E Ele me disse uma palavra. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Amém, Jesus. Não vou te desamparar. Eu estou com você aí. Pode estar sendo difícil, você não está entendendo nada. Mas Ele está com você. Eu não imaginava que Deus estava me dando experiência com Ele. Uau. Porque eu estava vivendo só aquele momento, só aquela situação, e o Senhor estava me levando a uma maturidade espiritual, a experiências com Ele. Talvez você está cansado de viver a experiência de outras pessoas, mas você não está entendendo com que esse problema que você está enfrentando, Ele quer usar para te dar experiência e intimidade com Ele.
E então, tentei novamente engravidar. E agora foi tudo diferente. Meu Deus. Eu fiz uma prova com Deus. Deus, eu vou engravidar novamente. Só que agora eu quero te pedir algo. Use os médicos. Coloca pessoas no meu caminho, porque o Senhor sabe como está a minha fé. Eu não acredito em mais ninguém. Então coloca. Certo dia fui no culto. E sabe quando você vai assim sem esperar nada? Você vai porque você vai. E aí Deus usou uma mulher simples para falar comigo. Deus falou com todo mundo da igreja. E eu falei para Deus, Senhor, e eu? Nada. Eu quero ouvir, o que o Senhor tem? No final, acabou o culto. Deus traz aquela mulher no meu caminho. Meu Deus. E o próprio Deus disse, não se preocupe porque eu estou cuidando de tudo. Eu já tenho o médico preparado. Eu estou curando o teu útero. Seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você frutificar ao Senhor. Amém. Quando então, na mesma semana que eu tinha marcado uma médica há muitos anos, muito tempo, era muito difícil de conseguir consulta com ela. Ela é muito boa. A secretária me ligou. Rosana, venha que você tem uma consulta. E eu glorifiquei ao Senhor. Deus preparou a médica. Preparou a médica. Ela cuidou de mim. Ela cuidou primeiramente da minha saúde. Eu passei por vários processos da saúde. O que a medicina dizia em relação a isso? Tinha alguma explicação ou não? A medicina não conseguia explicar. Porque todos os exames que eu estava fazendo, não aparecia nenhum problema. Mas eu pedi para o Senhor para que aparecesse um problema. Eu precisava que aparecesse. Você queria entender o que eu queria entender. E aí eu passei por vários processos com o médico. Passa em um médico, passa em outro, passa aquele outro. Até Deus me levar a um médico especial que cuidou de mim, porque você fica muito afligida, você fica muito abatida. Ele cuidou tanto fisicamente, cuidou da minha mente, de eu ligar, ó, doutor, está acontecendo assim, ele me atender, dar o telefone da casa dele. Então Deus cuidou de mim. Meu Deus. Engravidei, mas quando eu soube que estava grávida, imediatamente, no mesmo dia, novamente, estava surgindo um aborto. E foi aquela correria, porque eu não estava em Bauru, eu estava em outra cidade. E aí foi aquele alvoroço, fui ao médico, os médicos fizeram ultrassom, mas não aparecia o feto. Nada. E aí passei a noite inteira no hospital. Foi quando de madrugada Deus trouxe uma médica para me atender. E pediu um exame. E nesse exame comprovou que havia algo lá dentro do meu útero. No dia que você descobriu que estava grávida? No mesmo dia, eu tive sangramento. Meu corpo queria expelir. Isso. E então essa médica cuidou de mim e me vim embora para Bauru. Quando eu cheguei aqui, meu médico me pegou novamente, mostrou para mim, filha, ó, você, 13ª semana da gravidez, nós vamos fazer um exame. E eu passei por esse processo desse exame, que eu tive que amarrar o colo do útero, né, que se chama cerclagem. Fiz. Só que o médico me disse, olha, Rosana, você vai ter que ficar de repouso absoluto. E como ficar em repouso? Uma mãe trabalhando, cuidando de casa, família. Tive que ficar. Fiz vários procedimentos para segurar.
eu tomei mais de 300 injeções na barriga, tentando segurar, e todo dia, era a tentativa do aborto. Eu tive a minha gravidez inteira para abortar. Meu Deus, aborto espontâneo. Espontâneo. Eu não podia ir à igreja, eu não podia ter sensações, eu não podia pôr a mão na barriga, sentir, sabe quando você para sentir o bebê? Não podia. Não podia sofrer emoções dentro, porque estava por um triz a minha gravidez. E então meu médico descobriu na gravidez o que eu tinha. E eu tinha uma doença chamada trombofilia. É uma doença silenciosa. No cordão umbilical formava-se coálogos. E lá então não se passava o ar para a criança. Por isso que ela abortava. Só que eu já estava tomando as injeções para que o meu sangue afinasse. Essa injeção era para isso. E graças a Deus, com 36 semanas, a minha bolsa estourou. Foi aquele corre-corre. E então, a minha filha, Emanuele, nasceu dia 2 de agosto de 2015. Deus deu o nome para ela, porque eu pedi o nome. E Deus disse, filha, ela chamará Emanuele. Como que ele te respondeu? Ele me respondeu num desespero de dentro do quarto. Porque eu senti o espírito da morte, que eu ia morrer. Era uma sensação de morte, que eu não ia conseguir. E ele, de repente, eu deitada, ele falou para mim, filha, eu tô aqui. Meu Deus. Eu creio que o Senhor hoje visita leitos de hospitais. Eu creio que Deus vai ao teu encontro hoje, te dizendo, confia, eu estou contigo. Em nome de Jesus. Eu estou aqui. Em nome de Jesus. E quando a minha filha nasceu, os médicos já diziam, ela vai ter que ficar na incubadora, porque ela nasceu precoce e tal. E aquele receio, né? Minha filha nasceu com 44 centímetros, 2 quilos, 440. É um pititiquinho assim. Mas pensa numa menina arretada. Já chorou na mesma hora, não precisou o médico nem dar um tapinha no bumbum, já chorou. Né? E Deus me deu. Os meus filhos são milagres. Porque essa doença, ela é muito séria e ela é silenciosa. Talvez você está passando por um aborto e está sofrendo com isso de tentar novamente. Se cuide. Coloque o Senhor à frente. Eu tenho certeza que Ele vai direcionar você a médicos, a profissionais que são para cuidar. Tá? Então confia nele. Confia nele que Ele prepara para você em nome de Jesus. E a minha filha nasceu sem problema algum, não precisou de incubadora. Glória a Deus. Tive um dia, no outro dia a gente já estava indo embora. E até hoje ela tem 9 anos. A minha filha nunca teve nada. Glória a Deus. Nada. Hoje ela tem uma saúde assim, muito assim, você fala, meu Deus, essa menina não tem nada. Né? Então os meus filhos, a minha família, Deus me deu. E tudo isso foi a minha entrega com Jesus. E tem sido até hoje. Até hoje. Passamos por aflições, mas a gente sabe quem comanda. Às vezes a gente fica afoito, viu? A gente fica ansioso. Mas Jesus vem e lembra a gente da onde a gente estava. E nos dá esperança. Talvez você está dentro de uma prisão de sentimentos agora. E você não sabe o que fazer. Mas o Senhor manda eu te dizer. Ele visita você aí, dessa prisão de pensamentos. E fala para você, olha, eu te dou esperança.
eu vou lembrar você de coisas boas, não só coisas ruins. E te dou esperança para o teu coração. E isso tem sido todo dia da minha vida. Aleluia. Os meus filhos, a minha família são a base. Se eu estou aqui hoje, se não fosse o Senhor, mas se não fosse a minha família, eu não conseguiria. A família é tudo. Tudo foi algo que Deus deu. A minha família, ela é muito importante. Eu falo sempre, onde a gente vai, tá a família. Glória a Deus. Onde eu ando, a minha família está junto. Então eu sou feliz com isso, muito feliz. E eu sei que tem gente que perdeu a família, chegou, né? Muita gente perdeu a família no Covid, né? Que foi bem triste. Passamos por esse momento de pessoas, amigos que estavam à volta, que foi embora. E a gente ali orando por pessoas, né? Que o Senhor nos protegesse também. E Deus guardou. E eu sei que tem pessoas que sentem falta da família. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para o Senhor. Mas eu tenho uma conversa com a minha família. Hoje o curso que eu estou fazendo, né? Eu perguntei para o meu esposo se eu poderia, se ele aguentaria os pontos, porque além de trabalhar durante o dia, à noite, não poderia estar da forma que estava, mas estaria na escola. Uhum. Ele disse, me abençoou. Deus me ensinou tanto que tudo o que eu faço hoje, na minha vida, eu tenho a bênção do meu esposo também. Glória a Deus. Eu não vou a lugar algum se eu não tiver. Não vou. Isso para mim é muito importante. Por isso que eles estão aqui. A família toda aqui, glória a Deus. E é a primeira vez que vem a família inteira para o estúdio. Eu louvo a Deus por receber eles aqui, ter a honra de conhecer Sim. cada um, né? Sim. E a gente percebe que é uma bênção, que é uma união que realmente não é muito fácil de se ver por aí, né? Sim. Mas você percebe Deus, é um laço que Deus criou. Sim. Né? Talvez as pessoas que nos assistem possam dizer assim, mas ela não faz nada sem pedir para o marido. Não é uma questão de pedir Sim. somente, mas é uma questão de querer que o outro faça parte. Sim. Né? Sim. É uma questão de compartilhar. Sim. Porque quando você ama verdadeiramente, você quer que o outro participe de tudo. Sim. E as decisões, elas passam a ser mais fortes, mais especiais quando você compartilha essa decisão com o outro. Sim. E talvez seja difícil para algumas pessoas nos ouvirem, porque hoje prega-se o contrário, né? Prega a independência em tudo, mas eu acredito que no amor existe a unidade. Sim. Né? E a Bíblia fala isso quando Deus criou o homem e a mulher, né? E nos fez osso do mesmo osso e carne da mesma carne. Sim. Isso é unidade. Sim. E você tinha um sonho que era se formar em enfermagem e hoje você está estudando enfermagem. Sim. A enfermagem me chamou. A enfermagem tem um lema. Os professores falaram isso e eu não sabia disso. Que não é a gente que escolhe a enfermagem, mas é a enfermagem que te escolhe. E eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de visitar os hospitais. Porque a gente tem um amor tão grande por Cristo e a gente tem um amor assim pelas pessoas que se encontram com Cristo, está passando por um momento difícil de uma enfermidade lá no hospital sozinhos e a visita, né? E então Deus começou a me levar para isso. Eu fazia faxina numa casa e o senhor de lá ficou doente. E eu tenho um laço com a família de muito tempo. E então esse senhor ficou doente, que é o pai das meninas, e eu comecei a cuidar dele, sem interesse algum, cuidando dele normal, né, tratando ele normal. E a filha dele
viu esse interesse de eu cuidar melhor dele. Alimentação, mais perto, mais próximo. Deixar o serviço e dar uma atenção para ele a mais. E ele precisou de cuidados mais especiais depois. Ele adoeceu, precisou. Uhum. E na casa iria muita cuidadora. E essas cuidadoras eu vendo, tal, observando. Eu gosto muito de observar as pessoas que trabalham em outra profissão e eu estou perto. Eu gosto de observar e eu gosto de aprender. E eu aprendo com isso. E essa cuidadora falou assim: Rô, por que você não faz um curso de cuidadora? Eu falei: não, mas eu não levo jeito para isso. Não, Rô, você tem toda a qualidade para isso, faça. E a minha própria patroa disse para mim: vai, Rô. Só que o horário não dava para mim fazer o curso. Eu falei: mas vou fazer esse curso como, né? E eu fui atrás desse curso, fiz o curso e cuidei dele há muito tempo. Só que chegou um momento que ele estava já bem quase no fim. E um dia eu levei minha filha no trabalho. E a minha filha falou assim: mãe, vamos orar pro vozinho para que ele pare de beber, mãe. E todo dia eu lia a Bíblia com ele, todo dia. Falava para ele confessar Jesus. E a minha filha fez uma oração muito séria. Falou: Jesus, que nunca mais o vozinho beba. Nunca mais. E nunca mais ele bebeu mesmo. Glória a Deus. Nunca mais. Pela oração de uma criança. De uma criança. De uma criança. Nunca mais ele bebeu. Então, desde lá, eu me mergulhei de cuidadora. Hoje eu trabalho de cuidadora. Né? Além de dar faxina também, eu também sou cuidadora. E logo, logo, em nome de Jesus, vou ser uma enfermeira, né? E esse sonho tem se realizado de eu ter o contato de orar por pessoas enfermas. Gente que está com problema na pele e você orar e Deus curar. Hoje eu tenho esse privilégio. Um dia eu estava entrando no hospital, levando um paciente do estabelecimento que eu trabalho, e Deus me lembrou. Eu não lembrava, Ele me lembrou. Porque tem coisas que Deus fala com a gente faz como colocar lá na estante. Promessa que Deus... Não, Deus, o Senhor prometeu, vai se cumprir. A gente faz isso. E Ele lembrou. Filha, você lembra quando você pediu para mim um dia que você queria entrar no hospital? E você queria orar por pessoas? E eu olhei para lá, olhei para cá no hospital e falei: Senhor, muito obrigado. Não foi com as minhas forças, não foi algo que eu sonhei, não foi algo que eu planejei, mas foi o Senhor. Deus, Ele coloca os planos dele dentro de nós, para a gente executar o plano dele. Ele faz. E quando eu ouvi isso, eu fiquei maravilhada. Falei: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus. Muito obrigado. Que Deus lindo, né? E hoje eu posso ter o contato com pessoas que estão, uma facilidade a mais agora. A gente vai, esse mês de novembro, a gente vai para um estágio, então a classe toda está toda eufórica para ter mais contato ainda com os seres humanos. Hoje nós estamos voltados a cuidar de uma forma. Hoje eu cuido de idoso. Eu não cuido de gente mais nova. Mas Deus me levou no mais difícil, porque as pessoas têm dificuldade, não têm muita paciência. Né? O idoso, aquele jeitinho deles. Eu sei lidar com o idoso. Até aquele bravo. Que a gente tem de tudo. A gente tem de tudo lá. E Deus me ensinou. A forma que eu era e ver eu hoje em Deus. Eu olho para trás e eu falo: Senhor, muito obrigado. Porque Ele teve a paciência de me moldar. E às vezes você está aí brigando com você mesma, sem paciência alguma com você mesma. Calma o seu coração. Ele cuida de você. Tenha paciência com você mesma. E deixa Deus trabalhar em você.
eu me permiti Deus me direcionar, e eu sei que hoje de estar aqui, eu glorifico a Ele. Glória a Deus. Quando você começa o seu testemunho falando que você tinha um comportamento rude, e nos bastidores eu pedi para ela dar uma palhinha porque você é cantora, né, levita. Quando você começou a cantar, a primeira coisa que eu senti, e eu falo isso diante de Deus e com temor a Ele, foi calma e paz. Então, o trabalhar de Deus foi tão lindo, né, nesse processo de te moldar, que hoje você transborda isso para outras pessoas. E você está num ambiente onde realmente as pessoas estão doentes, às vezes estão tão fragilizadas, né? Sim. E às vezes com um comportamento até de certa forma agressivo, porque está passando por alguma dor, né? E aquela... É um processo muitas das vezes invasivo, o processo hospitalar, e tem que ter alguém ali com muita calma para entender esse momento difícil e tranquilizar, né? Sim. E aí Deus te moldou e tem te moldado para isso, para cuidar de outras pessoas. Sim. Para cuidar de outros e amar quem você não conhece. Dar algo que você é muito mais além do que você pensava. É você amar alguém que você nunca viu. Você nem sabe a história. Você não sabe o contexto. E aí quando você conhece a pessoa, como a pessoa era, o que a pessoa fez lá no passado, e você tem que amá-la. Sim. Eu tive um encontro com o amor de Cristo. Ele me embriagou de amor. Que hoje eu consigo dar amor para essas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. E além disso, eu aprendo a ser gente com gente. Nós estamos escassos de amor hoje. É verdade. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Sim, sim. E Deus, Ele, em nome de Jesus, Ele tem levantado esse tempo pessoas de sentir dores de amor por outro. Eu me lembro numa oração em casa em que o Espírito Santo me fez a ouvir gritos. Eu ouço até hoje pessoas gritando por socorro. E a minha oração e o meu desejo é que Deus nos envie a essas pessoas. Eu ouço. Eu oro assim ao Senhor. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Aonde o Senhor vai nos enviar hoje? Senhor, me leva na casa de fulano. Senhor, se precisar eu viro à direita do carro. O carro, quando eu estou sozinha com o Senhor, eu choro muito, coloco os louvores e eu choro muito com o Senhor. E eu falo, Senhor, me envia. Eu quero ir. Eu abro mão. Eu estou disposta a abrir mão de tudo da minha vida. Eu já falei para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor chegar em mim hoje e falar, filha, abandona tudo. Eu abandono por causa do Senhor. Ele sabe o quanto eu o amo. Ele sabe que eu não sou apegada com as coisas. Se Ele me pedir algo, eu dou. Aleluia. E eu ensinei os meus filhos com isso. Os meus filhos, o meu filho toca bateria. E você precisa de ver quando o meu filho, eu me emociono de falar. Como ele chama? Vitor Hugo. Vitor Hugo. É. E o meu filho é um ganhador de almas. Meu filho tem um amor. Nenenzinho, ele ainda nenenzinho, você falou que ele já engatinhou para o rumo da bateria. Sim, para o instrumento. Para o instrumento. Sim. E hoje é um baterista. Hoje é um baterista. Na casa de Deus. É. E quando ele toca a bateria, é algo assim... Quando a minha família está reunida para ministrar um louvor, há uma unção que Deus libera de pessoas ser curadas, de pessoas ser tocadas. O tom dos louvores, o tom do violão que o meu esposo está tocando.
As notas que Deus dá notas para o meu esposo tocar o violão. Meu Deus, que lindo. Deus dá nota para o meu filho na bateria. E logo eu tenho uma minha filha de 9 que já canta. E a minha filha, ela ora de uma forma que eu falo, meu Deus. E eu profetizei que a minha filha, o amor que eu tenho por Jesus, que a minha filha tenha muito mais. Eu sempre oro assim, Senhor, talvez eu não vou estar aqui. Nem eu, nem o pai. Mas aquilo que nós deixarmos aqui, eu quero que eles amem o Senhor em primeiro lugar. O Senhor ser prioridade na vida deles. Essa é a minha oração. Porque eu sei que a oração dos pais sobre os filhos é de geração em geração. Então eu já abençoo a minha geração. Eu já abençoo. E eu sou grata ao Senhor por isso. Rosana, o que dizer para as pessoas que de repente sofreram um aborto ou que perderam alguém que amava muito e que por conta disso se afastaram de Deus? E por conta dessa perca, muitos se perderam, né? Se distanciaram do Criador. O que dizer diante de uma dor tão grande na alma, né? A alguém que perdeu quem ama? Às vezes a pessoa perdeu uma, duas pessoas da família, né? Ou até mais, como você, que não foi só um aborto, né? Sim. E foi traumático os abortos que você teve. O que dizer então para essas pessoas? Porque você passou por isso não foi só uma nem duas vezes. E quem fala contigo e te ouve e te sente como eu estou sentindo, vê que o seu amor por Deus transborda, mesmo diante da perda de alguém que você tanto amou, que eram seus filhos. Sim. E que você não teve a oportunidade de conhecer e nem de conviver. O que dizer para essas pessoas? Primeiro momento é ser verdadeira. Fale para ele aonde está doendo. Ele sabe aonde está doendo. E você precisa ser verdadeira. Eu fui verdadeira. Eu falei onde estava doendo. A minha fé um dia também parecia que ela foi embora. Eu quase também abandonei Deus. Eu também dizia a Deus, eu não te amo mais. Por que o Senhor permitiu isso? Na hora ele não me respondeu. E você pode estar vivendo desse jeito, esperando uma resposta de Deus. E ele simplesmente, o silêncio dele me deu a resposta. Porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Deus, ele não falou comigo no momento que eu estava afoita. Eu estava ansiosa. Porque dependendo do que ele falasse para mim, talvez eu não ia acreditar. Mas eu comecei a contar para ele, olha, eu estou sem fé. Eu não estou conseguindo amar o Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar do jeito que eu enxergava o Senhor. E fui vivendo assim. Teve um momento em que de repente ele colocou um ânimo dentro de mim. Eu comecei a querer viver de novo. Eu comecei a querer ter fé novamente. Eu comecei a acreditar nele novamente, porque a Bíblia diz que havia um homem e o filho estava endemoniado. E a fé daquele homem foi embora. Deus sabe. E naquele instante, Jesus disse para ele, você não tem fé. Mas eu vou agir na sua vida através do meu poder. Eu coloco fé em você para acreditar. E então o menino foi curado. Deus ativou a fé
natural que eu já tinha. Todos nós temos uma fé natural. Vou tomar esse remédio porque eu acredito que vai dar certo. Todos nós temos. E a fé, ela vem para o ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Eu comecei a ir à igreja. Porque eu não estava indo, porque eu não acreditava mais em nada. E eu comecei a ir à igreja. E Deus começou a me curar, tirar onde estava doendo, tirar aquela raiz de amargura, aquelas tristezas, as decepções com pessoas. Porque, infelizmente, nós somos assim, falhamos. E essas falhas, nós não vemos ela como um ser humano qualquer. A gente vê como um super-herói, não erra, não. Todos nós temos esse direito de errar. E Deus sabia que eu não estava com fé. Ele sabia como estava meu coração. E eu comecei a entregar para Ele. Todas as vezes que eu sentia algo, eu entregava para Ele. Todo dia, todo dia. Até o momento que eu voltei a acreditar novamente. A sonhar novamente. A viver novamente. Eu não queria nem pregar mais. Nem cantar mais eu queria. Não queria exercer nem meu chamado mais. Só que o Senhor ressuscitou a minha vida. Não é uma resposta tão simples. Nós gostaríamos de ter uma fórmula, né, Rosana? Sim. Mas é um processo que cada um tem o seu. Sim. E Deus, como Pai Criador, sabe a maneira como tratar a cada Sim. um. Sim. Mas a Bíblia diz que os pensamentos dele são de paz e de bem. E Deus tem paz e bem para a tua vida. Sim. Como foi? Você falou que você não estava mais querendo viver o seu chamado. Como foi que você descobriu esse chamado? Tem relação com comer a cebola quando era criança? Sim. Sim. O cantar para mim é algo assim, eu falo, Deus, só o Senhor mesmo. Porque um tom de uma música, eu ouço o tom de uma música assim, aquela música fala, o Senhor quer falar comigo através dessa música. E eu ouço ele, eu tenho algo com o Senhor. E às vezes as pessoas não entendem, porque as pessoas não têm que entender. É você que tem que entender. É você que tem que saber o porquê que ele te chamou e para quê. E você precisa executar o que ele mandou. Às vezes eu estou ministrando louvor e o Espírito Santo, essa conexão que eu tenho com ele de ouvi-lo, eu ouço, filha, canta isso. Ele já me fez sair do altar e cantar para alguém lá embaixo, bem de perto. Tem lugares que o Senhor me leva, né, leva a minha família para ministrar a pessoas, ao coração de pessoas que estão ali sem força alguma, sem ânimo, né? E porque eu sou uma pessoa muito intensa em Deus, eu sou uma pessoa intensa em tudo que eu faço, porque eu falo assim, que por que a gente dá tudo que a gente tem num trabalho, para sua família, e por que para Deus a gente vai dar menos? Então eu sou uma pessoa muito intensa. E quando eu vou ministrar assim, Deus me leva a pessoas que falam para mim, eu precisava disso. Eu precisava que Deus falasse comigo desse jeito. E a minha oração tem sido também, Deus, eu quero ser resposta para essa geração. Glória a Deus. Então, os jovens, eles se identificam muito comigo. Tem, assim, igreja que eu vou, que eles me chama a pastora Rosana, chama a pastora, ela é animada e tal. E eu me identifico muito com eles. Amo os jovens, amo muito. Às vezes, né, por ser jovem, tem aquela questão da idade em si, mas você jovem, você é especial. Você é especial, viu? O Senhor te ama. O Senhor coloca pessoas do seu lado para te ajudar. Quando você tem dúvidas, Deus coloca pessoas também do teu lado para te entender, porque você fala assim, ninguém me entende. Mas Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar e dizer para você, eu te entendo, eu sei o teu pensamento. E então, eu me jogo.
Quando eu vou ministrar, eu dou tudo de mim. Tudo de mim. E há um temor no meu ser quando eu vou fazer qualquer coisa para Deus. Seja cantar na praça, seja vir aqui, há um temor do Senhor. Porque primeiro vem o Senhor. Primeiro é Ele que comanda. Ele que manda o que a gente tem que fazer, o que a gente deixa de fazer. E eu digo para Ele, Senhor, se o dia que eu não tiver mais aquela dorzinha de barriga, o temor de falar do Senhor, o Senhor pode me tirar da terra. Eu brinco sempre isso com Deus. Porque, infelizmente, muitos esqueceram de quem capacitou. Sim. O dom de quem que é. É verdade. De servi-lo. Se eu pregava de uma forma e hoje Ele me leva para pregar outra coisa, é Ele que manda, não sou eu, não são minhas performances, não são os meus estudos. Porque tudo vem dele antes. Tudo é para Ele. Então, hoje, infelizmente, as pessoas se perderam. Pessoas que não sabiam nem falar direito. E elas se tomaram tanto em estudo de estudar, e ela esqueceu o Espírito Santo. É verdade. Colocou o Espírito Santo do lado, e ó, Espírito Santo, eu já sei como que é. Eu não preciso. Eu sei como tocar no coração, vou fazer um curso tal para aprender a falar direito, para tocar no coração da outra pessoa, para causar uma emoção. Infelizmente, muitos fazem isso hoje. Perderam o temor. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa geração, o Senhor levantará homens e mulheres, jovens e crianças, que voltarão a ter temor ao Senhor e colocá-lo Ele em primeiro lugar das suas vidas. Em nome de Jesus. Pastora, você trouxe uma passagem bíblica que é o que abriu o programa de hoje, que está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Por que essa passagem te inspira? Essa passagem me inspira todo dia. De um Deus que trabalha. É um Deus que eu nunca conheci, um Deus que eu nunca vi. Eu achei que eu não ia ter oportunidade de conhecê-lo, e Ele veio ao meu encontro sem eu conhecê-lo e se apresentou para mim. E Ele disse, eu trabalho para aquele que nele espera. Aleluia. O esperar em Deus não nos isenta de tribulação. O esperar em Deus é você pôr a sua confiança em alguém que já sabe o seu passado, que sabe o seu presente e também sabe o teu futuro. É você descansar, porque Ele está trabalhando em você e através de você para outras pessoas. O versículo diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim. Ela esperou com paciência, muito. Entendeu o processo árduo e doloroso. Sim. E confiou em Deus. Sim. Quando existe um processo pelo qual nós temos que passar, nós não podemos fugir dele. Sim. Porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Nós temos apenas que confiar e esperar em Deus. Amém. Eu não podia terminar diferente esse programa hoje, porque hoje nós trazemos aqui um testemunho que vai na contramão, né, de muitos pensamentos modernos, onde a mulher ela tem ali uma total independência do marido, e você vem trazer um testemunho que traz um esposo como seu parceiro em tudo, em todas as decisões. E eu tô aqui sentado olhando para vocês, mas ele também está sentado aqui na minha frente. E quando ela fala, ele olha apaixonadamente para ela. Você traz um testemunho de alguém que sonhou, né, com uma profissão, recebeu o apoio do seu esposo, hoje está se formando. Você traz também um testemunho de desejar seus filhos e saber que eles são a herança do Senhor. Sim. Eu creio que Deus vai falar de diversas maneiras com quem está nos assistindo. Você também trouxe aqui
algo que é uma verdade bíblica, que a família é a nossa base, é a nossa prioridade, é o nosso ministério na terra, né? Deus falou para Noé, entra na arca, tu e a tua família. E também há um versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje você e toda a sua família são convidados então para cantar. Vocês têm um ministério de louvor, onde que as pessoas encontram vocês? Em qual rede? Nós temos a banda nossa, né, que chama Banda Efatá, que tem o significado de abra-te, né? Aonde Deus nos envia, pessoas já não são mais as mesmas. Deus tem nos proporcionado conhecer pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam sem fé alguma, e através das nossas vidas, através da ministração do louvor, Deus tem levantado pessoas. Em nome de Jesus. Eu posso chamar eles aqui então? Pode. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que vozes lindas, que talentos extraordinários. Uma família inteira louvando e adorando ao Senhor. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada por você dividir conosco esse amor que transborda por Jesus, um amor que superou dificuldades, um amor que superou dores e um amor de total entrega por Ele. E como forma de agradecimento, eu quero te entregar esse botão, que é o símbolo do programa Encontro com Deus, o leão da tribo de Judá. Desde já agradeço ao Senhor, né, por esse privilégio, porque foi o Senhor que trouxe. Deus está aqui te conhecer. Eu vejo nos seus olhos também a sinceridade, mas também quero te falar algo. O Senhor tem preparado algo para você que você nem sonhou ainda, nem chegou no seu coração. E no tempo certo, que está bem pertinho de você, Ele vai realizar o sonho do teu coração. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, viu? Muito obrigado. Obrigado à sua equipe, né? Muito obrigado mesmo, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe. Obrigado pelo Muito presente. obrigada, pastora. Obrigada, minha equipe, né? Débora Tonholi, essa produtora extraordinária que está conosco aí, está comigo nesse propósito, e juntas estamos aí para honrar, bendizer, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, eu glorifico a Deus porque hoje eu pude homenagear as famílias, né? Que é a primazia, é a prioridade, Sim. É o ministério. Seu ministério é a sua casa, é a sua família. Que Deus abençoe vocês pela participação, muito obrigada. Que Deus abençoe, pastora. Amém. Eu vou pedir então para você finalizar com uma rápida mensagem para quem nos assiste. Amém. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, descansa nele. Ele tem repouso para você, para a sua alma. Ele tem salvação para a sua alma. E saiba que Ele faz conforme Ele quer, em todo tempo, em todo momento. Só confie e descanse. Em nome de Jesus. Esse foi o Encontro com Deus de hoje. Te esperamos no próximo programa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.